Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Leonardo Barroso, sou professor e estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós vamos gravar um vídeo do resumo que eu fiz sobre parasitologia, na verdade, sobre fascíola, né, da classe Trematoda. Então, vamos ver o que a gente pode desenvolver em relação a esse resumo, né? Lá, ok. Aqui, pronto. Então, veja só. Principalmente, o que é que nós vamos tratar? Caracterização, biologia e importância. Né? Bem rapidinho, mas vamos lembrar que nós temos muitos parasitos para poder fazer esse mesmo processo, né? Eu acredito que essa ferramenta é bem interessante. Eu faço a leitura, faço fichamento, olho o que eu já escrevi sobre o assunto, né? Revejo a questão das aulas, e aí depois jogo tudo isso no slide, e aí gravo para poder aumentar minha percepção sobre o assunto, conhecimento, memorização e outras coisas mais do processo de aprendizagem. Vamos lá. Qual a importância veterinária para se estudar esse parasita? O que a gente tem? A gente tem que a fase aguda da fasciolíase, que é a doença provocada, né, pela infecção do parasito, ocorre quando as formas jovens do parasito migram para o parênquima hepático do hospedeiro, destruindo o parênquima hepático. Os adultos provocam espoliação nos ductos biliares e, na forma crônica da doença, pode haver calcificação destes. A destruição do parênquima hepático abre portas para infecções bacterianas. É uma zoonose, né? E ela pode ser prevenida observando-se a proveniência, né, das verduras e outros alimentos. Então, também é importante para a medicina humana, porque existe essa questão de ser uma zoonose. Então, vamos lá. O filo é a Plateumintos, né? E a classe Trematoda. Essa classe Trematoda, ela cai em duas principais subclasses, a monógena e a dígena. A monógena tem um ciclo de vida direto, ok? É aquele que não vai precisar do hospedeiro intermediário. E a dígena necessita de hospedeiro intermediário. Isso é muito interessante porque esse hospedeiro intermediário, na dígena, ele vai ser muito importante, que é um molusco, né? A gente vai ver um pouco mais à frente. Mas essa questão do hospedeiro intermediário vai fazer com que o processo de contaminação, né, de proliferação, tenha como requisito de controle, por exemplo, a eliminação desses hospedeiros intermediários, em algumas situações. Então, os trematodos digenéticos, né, que é justamente, eles são comumente chamados de fascíolas. O que nós temos aqui na estrutura biológica deles que nós podemos analisar? Vamos lá. Aqui é a fascíola hepática, ok? E aqui é a referência que eu peguei do livro. Eu acho bem interessante comparar da aula prática com a exposição, né, que existe nos livros, porque isso vai nos dar uma visão mais apurada, mais detalhada. Então, ó, vamos lá. Aqui nessa porção superior, nós temos a ventosa bucal, certo? Logo após a ventosa bucal, nós vamos ter a faringe, né? E observe que se a gente seguir uma ordem aqui, para a identificação anatômica, nós vamos ter a ventosa ventral, ó, justamente nessa porção. Então, a gente vê a ventosa bucal, a faringe e a ventosa ventral. Vamos lembrar o seguinte, certo? Esses parasitos, eles são hermafroditas, né? Então, vai existir a presença de testículos, né? E de ovário, ok? Olha aqui onde fica o ducto vitelino dele, a porção onde tem o ducto vitelino, certo? E as glândulas vitelinas,
Ó, aqui na porção, nós vamos ter sexo, né? E olha que interessante. Aqui nós vamos ter o útero, certo? E o vaso deferente. Olha que coisa interessante. O vaso deferente aqui, ó. Então, toda essa parte detalhada aqui do livro, a gente pode analisar que é semelhante ao que está expresso lá. Claro que algumas composições anatômicas aqui nós não podemos enxergar, mas a gente sabe pelo menos a porção a que se destina, né? Então a gente consegue identificar que aqui vai ser a ventosa bucal, logo abaixo aqui a gente vai ter a faringe, ok? Nessa porção aqui a gente vai ter a ventosa ventral, ok? Então isso nos ajuda também a compreender as porções anatômicas, né, da facíola. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá para o próximo. A continuação, ó, dependendo do local de predileção, os ovos passam para o hospedeiro final, geralmente através das fezes ou urina. E aí o que é que a gente pode dizer? Né? Que o local de predileção, de acordo com a referência aqui que eu estou estudando, ok? Taylor, ó, de acordo com a referência de Taylor, o que é que a gente pode ver? Que é muito comum encontrar nos ductos biliares, no trato alimentar e no sistema vascular, ok? É muito comum encontrar nesses locais. E outra coisa também é que elas são achatadas dorso-ventralmente e possuem trato alimentar em fundo cego. Isso aí faz parte daquela natureza anatômica lá, certo? Então aqui a gente está falando da questão do local de predileção. Então, ductos biliares, o trato alimentar e também no sistema vascular. Os estágios lavares desenvolvem-se em um molusco, que é o hospedeiro intermediário, como eu tinha falado antes, né? Então, bora entender aqui o ciclo biológico, né, dela, como é que funciona, né? E aí a gente comenta mais algumas coisas, então. Vamos lá. Então, os ovos, né, liberam os miracídios. Eu vou começar daqui, mas eu acho que não tem nenhum problema, né? Nenhuma contradição, mas tudo bem. Bora lá. Os ovos liberam os miracídios, que penetram no seu hospedeiro intermediário, os caramujos, ok? Então, os ovos vão liberar os miracídios, ok? Que vão penetrar no hospedeiro intermediário. Os parasitas reproduzem assexuadamente no interior do caramujo, produzindo as cercárias. Então, após a reprodução dos parasitas no interior do caramujo, é liberada as cercárias. Ó. As cercárias insistam-se na vegetação, sob a forma de metacercárias. Isso no talo, né, daquela vegetação que fica próximo ao local que tem água. Então é ali que vai ocorrer, né, onde as metacercárias vão se desenvolver ali naquela vegetação. O hospedeiro definitivo é infectado quando ele ingere as metacercárias que se encontram na vegetação. Então observem, é a partir da alimentação do animal, né, onde ele vai se alimentar daquela vegetação na beira da fonte de água que está lá, porque é num talo que está submerso, que vai ocorrer estabelecimento das metacercárias. Então o animal se alimenta e aí o hospedeiro definitivo, que é o animal, vai contrair, né, o parasita. As metacercárias
desencistam no intestino delgado e os vermes imaturos atravessam o trato intestinal. Os vermes imaturos vão atravessar o trato intestinal. Os vermes migram através da cavidade peritoneal, que é bem interessante, ó, a cavidade peritoneal, para dentro do fígado e, finalmente, para o interior dos ductos biliares. Após isso daí, né, os vermes atingem maturidade sexual nos ductos biliares. Então, atingindo a maturidade sexual nos ductos biliares, o que vai acontecer? Os ovos vão ser eliminados com as fezes do hospedeiro. Os ovos já, né, eliminados no ambiente liberam os miracídios que penetram no seu hospedeiro intermediário, os caramujos. Os parasitas se reproduzem sexuadamente no interior do caramujo, produzindo as cercárias. As cercárias insistam-se na vegetação sob a forma de metacercária. O hospedeiro definitivo é infectado quando ele ingere as metacercárias que se encontram na vegetação. As metacercárias vão desencistam no intestino delgado e os vermes imaturos atravessam o trato intestinal. Os vermes migram através da cavidade peritoneal para dentro do fígado e finalmente para o interior dos ductos biliares. E os vermes atingem a maturidade sexual nos ductos biliares. E aí o ciclo começa novamente. Ok? Então, que basicamente eu consegui compreender desse processo, né? A importância do papel do molusco também, né? Porque ele é o hospedeiro intermediário e ele vai ser o propagador do parasito. Tem uma outra fonte aqui que eu vou passar para vocês em arquivo, quem quiser depois, basta mandar uma mensagem para mim, eu passo, que é um e-book também baseado em fichamentos de parasitologia veterinária, que uma colega de uma outra universidade fez, e é muito interessante a forma como ela expressa, ok? Então, esse vídeo é curto, porque foi só um parasita, uma fasciola, mas nós vamos fazer um para cada, e aí eu sempre vou estar compartilhando esse arquivo com vocês, ok? Se tiver qualquer problema, qualquer sugestão também que queira dar ao vídeo, pode dar, eu vou escutar a sugestão, vou adicionar as minhas referências, isso sempre é bom para poder aumentar o processo de aprendizagem. Valeu, galera, até mais. E vou continuar alimentando o canal, né, com os vídeos dos parasitos e vou passar os arquivos para vocês. Valeu, tchau, tchau.